Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Então, hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo, certo? E aí, como é que a gente vai começar? Às vezes, né, numa viagem ou em casa, né, durante um filme, a gente vê uma paisagem que aí tem uma variação. A gente consegue enxergar um lado mais verde e um lado mais seco, por exemplo. Né, a vegetação aí, a alteração nas tonalidades da vegetação, né? É como se as duas paisagens, tanto a do verde como do seco, dividisse o mesmo retrato, né? E aí, o que que acontece? É possível que aconteça uma transição de tonalidades, de temperaturas, em questão de pequenos espaços, né? E aí é justamente a interferência que causa isso, né? O nosso conteúdo agora que a gente vai ver é o clima e as formações vegetais, né? E aí vocês podem acompanhar a partir da página 120. E aí a gente vai entender como a temperatura, né, ela pode afetar na questão das vegetações, a tonalidade dessas vegetações, tá certo? Outro exemplo que eu posso dizer para vocês é de uma transição de imagens, de paisagens, é, por exemplo, quando tá chovendo. Às vezes a gente tá em casa, aí tá chovendo em casa, na porta da sala, mas quando a gente vai pra cozinha, não tá. Tem aí uma transição entre uma parte que está sendo tendo a presença da chuva e a outra que não está, né? E também um curto espaço de distanciamento, né? E isso também é em decorrência das temperaturas. Aí, uma coisa que é importantíssimo vocês entenderem é que na página 122 vai ter um título que se chama O Tempo Atmosférico e o Clima. E aí o que é importante a gente aprender nesse início de conversa, né? A diferença do que é tempo e do que é clima, né? Muitas vezes a gente faz a mesma referência de tempo e clima, sendo que são duas coisas totalmente diferentes. Vejam só, quando a gente fala, tá assistindo o jornal, que aí a gente vai ver a esqueci agora como é que chama. Aquela parte lá que o jornalista, eles apresentam o tempo climático, né? Então, quando a gente fala em tempo, muitas vezes a gente remete o tempo a horas, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente está falando geograficamente em tempo, quer dizer o quê? A situação do nosso dia. Se tá chuvoso, se tá frio, se tá a umidade tá baixa, se tá alta. Previsão do tempo. No jornal, quando vai colocar a previsão do tempo para o dia seguinte, se for à noite, ou para os próximos dias, geralmente no início da semana, passando a semana inteira, se chama previsão do tempo justamente porque os meteorológicos, né, eles fazem as suas pesquisas para saber como é que vai estar o tempo nesses próximos dias, em quais regiões vai ter sol, em quais vai ter chuva, né? E é isso que a gente chama de tempo na geografia. Não é o tempo de relógio, é o tempo atmosférico. É se vai estar frio, se vai estar sol, se vai chover, ou se vai estar nublado, ou se vai estar sol, tá certo? Quando a gente fala de clima, aí vira outra coisa. Vou ler a descrição para vocês, que vocês têm no livro de vocês. Clima é definido pelo registro e estudo do conjunto das condições do tempo atmosférico, que ocorrem em determinado lugar durante certo período de tempo, em média 30 anos. Para avaliarmos as condições do tempo, são medidos os totais pluviométricos,
né, de pluviosidade, quantidade de chuva, granizo ou neve que precipita. Temperatura, mais alta ou mais baixa, proporcionando, respectivamente, mais calor ou mais frio. Velocidade e constância dos ventos. Mede-se a pressão atmosférica e umidade do ar. Quantidade de água em uma forma de vapor presente no ar. Então, vejam só, gente. O tempo, ele trata de representações que ocorrem durante o dia, né? Como eu disse antes, é se tá chovendo, se tá sol, se tá seco o clima, ou se ou a umidade tá alta, né? São coisas que acontecem durante o dia, de queda ou aumento de temperatura. Já o clima é algo mais definido, né? Então, tipo, o clima, ele se trata de um conjunto, como no próprio texto de vocês vêm abordando, é um conjunto de elementos que dificilmente se modifica. Tanto é que a média de tempo de uma mudança climática é de 30 anos. E aí, o que isso quer dizer? Quando a gente fala, por exemplo, que o clima da região Nordeste é quente, quer dizer o quê? Que os elementos que compõem a região Nordeste faz dele um clima quente. Um clima, uma definição de acontecimentos atmosféricos que definem uma qualidade de um lugar. E aí pode ser uma qualidade ou defeito, dependendo de quem enxergue isso, tá certo? Então, uma forma mais fácil de vocês entenderem é o tempo, ele pode mudar de uma hora para outra. Pode estar um sol de rachar e de repente começar a chover. Já o clima não. O clima, para poder ele sofrer uma alteração assim ao ponto da gente, né, perceber com maior intensidade, é necessário os estudos e essa mudança ela ocorre em média a cada 30 anos. Entendido a diferença entre clima e tempo, a gente vai para a página 123, onde tem falando de atmosfera terrestre. E aí, o que é essa atmosfera terrestre, né? A atmosfera terrestre ela é formada por um conjunto de gases, né? Então, não é um único gás, tipo oxigênio, né? São várias e várias camadas de gases, onde em conjunto elas favorecem a qualidade de vida que a gente tem na Terra. Então, é por isso que é importante, né, a gente preservar aí a camada de ozônio, como a gente costuma falar. Porque é uma complexidade de gases que permite que a gente tenha no nosso planeta a fauna e a flora. E se a gente acaba com esses gases, a gente acaba também com a fauna e com a flora. Consequentemente, a nossa vida também fica mais sensível a ponto da gente não existir mais, também chegar aí a entrar em extinção no nosso próprio planeta, tá certo? E aí, no texto de vocês vem dizendo a seguinte abordagem. A interação entre os elementos atmosféricos, ou seja, temperatura, pressão e umidade, que caracterizam as condições do tempo e do clima, acontece na atmosfera terrestre, que é formado por um conjunto de gases que envolve a Terra. Esses são importantes para a vida do planeta, pois absorvem a radiação solar, aquecendo a superfície do planeta e desenvolvendo a fauna e a flora. Então, quando a gente lê esse contexto, a gente consegue entender a importância desses gases. E aí, também na página 123, vem aparecendo, fazendo a apresentação desses gases, tá certo? E aí eu vou alternar a câmera para vocês acompanharem enquanto eu vou explicando cada um, tá bom? Vejam só. Essa é a imagem que tem aí no livro de vocês. E aí, como é que a gente vai entender isso? Fazendo aquela mesma dinâmica, começar a ler de baixo para cima, tá bom? Então, vejam só. A gente começa aqui na nossa primeira camada de gases, né? Com a troposfera, que tem aproximadamente de 0 a 16 quilômetros de altura, né? Então, é como se a gente pegasse uma régua, colocasse no chão e subisse sentido ao céu, 16 quilômetros.
Suas principais características. Deixa eu botar mais para cá. Camada inferior da atmosfera, onde se concentra cerca de 75% da massa de gases da atmosfera, do vapor da água e da poluição do ar. Nela é onde vivemos, onde também acontece a maior parte dos fenômenos que caracterizam as condições do tema atmosférico, como a formação de nuvens, chuva, ventos, entre outros. Sua temperatura diminui conforme aumenta a altitude, em média 6,5 graus a cada quilômetro. Então, veja, gente, a troposfera, né, é aonde a gente vive, aonde existe a nossa existência de seres humanos. E aí, no nosso próprio dia a dia, a gente já consegue perceber que não existe apenas um gás, né, aqui ao nosso entorno, né? E aí eu vou estar dizendo, não é só o oxigênio, não é só, por exemplo, um único gás que se existe. E aí é onde existe a preocupação dos poluentes que são jogados nessa atmosfera. Porque vejam só, a gente tem uma concentração de gases naturais na troposfera. E ao mesmo tempo, nós como seres humanos que reproduzimos e construímos novos objetos tecnológicos que lançam gases também, essa concentração de gases acaba que afetando a camada de ozônio e automaticamente coloca em risco a nossa vida. E aí, por isso, a grande preocupação não é de hoje, mas aí ao longo dos anos, com a quantidade de gases que nós lançamos através dos nossos inventos, né, das nossas invenções, tá bom? Vamos continuando. Na segunda, a gente tem a estratosfera, que é aí a altitude do final da troposfera até 50 metros. E aí da onde é? 16 metros de quilômetros, né? A gente pega desses 16 e soma mais 50 quilômetros. E aí a gente encontra a estratosfera, que aí no mapa de vocês, ó, dá para ver direitinho, né, o limite dessa camada. Nesta camada encontra-se a maior parte do ozônio, O3, presente na atmosfera, gases que absorvem parte dos raios ultravioletas do Sol. Por esse motivo, a temperatura nessa camada se eleva conforme aumenta a altitude. E aí vejam, enquanto a troposfera, quanto mais a gente sobe, mais frio fica, na estratosfera, quanto mais a gente sobe, mais aquecendo ela vai ficando, certo? Continuando. Mesosfera é a terceira camada de gás que compõe aí o nosso planeta. E aí, a altitude do final da troposfera, ou seja, de 50 quilômetros do chão, né? A partir desses 50 se soma mais 90 quilômetros. E aí a gente vai ter as características. A temperatura diminui conforme aumenta a altitude, atingindo cerca de 133 graus negativos aos 90 quilômetros. Vamos subindo e depois eu faço o comentário. Termosfera. Olha só a altitude que a gente já atinge aqui. Do final da mesosfera, ou seja, de 90 quilômetros, a partir de 90 quilômetros, até aproximadamente 500 quilômetros. Principal característica: nessa camada percorrem as ondas de radiotelefonia. Nela, a temperatura conforme se eleva a altitude. Então, veja, a gente subiu o quê? 90, 140, 156 quilômetros acima. E é aonde circula as ondas de radiotelefonia. É onde circulam os sinais telefônicos que a gente faz aqui uso na nossa terra. Não quero dizer que as torres de celulares, de telefonia, atinjam essa altitude. Não. É a conexão. É como se fossem fios imaginários que fazem parte aqui dessa termosfera, justamente para nos fornecer aí os sinais
que a gente tem para utilizar telefone, televisão, certo? Quando a gente chega no topo, né, que é a parte mais alta de todos, é a última camada de gases, a exosfera, que tem acima da termosfera e sem limite definido, porque a gente acaba aqui embarcando no universo, certo? Principais características. O ar torna-se tão rarefeito que vai desaparecendo ao atingir o espaço sideral. Ou seja, o ar na exosfera, ele praticamente já não existe. E aí, pessoal, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas de acordo com o que a gente vai se elevando e vai entrando numa camada de gás diferente, o que é que vai ser possível notar? Que a gente começa nas primeiras altitudes, né, aí na troposfera, esfriando a cada metro que a gente sobe. Na estratosfera, ela esquenta. Mesosfera, esfria. Termosfera, esquenta. E exosfera é uma temperatura incalculável. Mas, para vocês entenderem o misto de temperaturas, de variações de temperaturas que existe aí em decorrência dessas camadas de gases. E é justamente essas camadas que protegem o nosso país, o nosso planeta aí, de tantas outras coisas que poderiam acontecer. Até mesmo a extinção da nossa raça, da raça humana. Tá certo? Indo mais adiante, na página 124, a gente vem trazendo aí o movimento de translação e as estações do ano. Então, veja, as estações do ano. As estações do ano são períodos de aproximadamente 3 meses, que se distinguem por apresentarem certas características de tempo atmosférico. Ou seja, há uma variação aí, né? A ocorrência das estações do ano deve-se à inclinação do eixo de rotação da Terra e também o movimento de translação. O movimento de translação, minha gente, é a volta que a Terra faz em torno do Sol, que é justamente o que a gente considera um ano, né? Aí, 365 dias e 6 horas para fechar um ano. Então, veja, é como se a gente usasse a medida desses 365 dias e as 6 horas para dizer que a Terra completou aí seu movimento de translação total ao redor do Sol, tá bom? Ao longo desse percurso, cada parte da Terra recebe quantidades diferentes de luz e de calor solar. Então veja o que é que acontece. Enquanto a Terra está se movendo, ela faz o seu giro, né? Aí, o movimento de rotação, que leva 24 horas, que é o que a gente marca no dia. E, ao mesmo tempo, ela tem um movimento de translação. E o movimento de translação é o giro que ela dá em torno do Sol, né? E aí, esses dois movimentos que a Terra faz com que algumas partes da Terra recebam a intensidade de calores diferentes, né? E aí, as estações do ano, elas são definidas em aproximadamente 3 meses, porque é justamente a divisão aí que acontece nesses 365 dias do que acontece para ter aí uma variação aí desse tempo e desse clima em determinadas partes do mundo. Aqui no Brasil, é importante ser dito que, devido à localização no planeta, né, aí nos meridianos, né, o Brasil só apresenta 2 tipos de clima, ou melhor, a região Nordeste apresenta 2 tipos de clima, que é o inverno, de estação do ano, que é o inverno e verão. No Brasil, a única região que apresentam as 4 estações bem definidas, né, que é primavera, outono, primavera, verão, outono e inverno, é apenas a região sul. E aí é devido à sua localização no planeta, tá? Desses eixos. E aí a gente vai conhecer um pouquinho como é que funciona cada um desses movimentos, acompanhando também aí a imagem do livro de vocês na página 124, tá bom? Pronto, então vamos lá.
Quando a gente vai observar esse esquema abaixo, vocês vão perceber o quê? A gente tem duas setas. Uma na qual a Terra faz o círculo em torno do Sol, que aí é o que a gente julga da contagem dos 365 dias. E tem o giro que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que é o que a gente denomina de 24 horas, tá certo? Então, vamos começar por aqui. Aproximadamente entre 21 de março e 21 de julho, os raios solares incidem de forma mais igualitária nos hemisférios norte e sul da Terra. Essa quantidade equilibrada de luz e calor dá origem ao outono no hemisfério sul e à primavera no hemisfério norte. Então, veja, aqui a gente vai estar inverno, e aqui, ou melhor, outono, e aqui a gente vai ter a primavera. Eles se opõem, certo? Aproximadamente entre 21 de dezembro e 21 de março, os raios solares incidem mais diretamente sobre o hemisfério sul e têm menor incidência no hemisfério norte. Nesse período, o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Verão no sul, inverno no norte. Aproximadamente entre 23 de setembro e 21 de dezembro, os raios solares incidem de forma mais igualitária nos hemisférios norte e sul do planeta. A quantidade equilibrada de luz e calor dá origem à primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Aproximadamente entre 21 de junho e 23 de setembro, os raios solares incidem mais diretamente sobre o hemisfério norte e têm menor incidência no hemisfério sul. Nesse período, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Verão, inverno. Então, veja, quando a gente lê a legenda e observa o movimento que o próprio planeta vai fazendo, a gente vai poder perceber o quê? Que a parte que fica para dentro geralmente são opostas a outras, olha só. Esse lado aqui, nessa imagem, ela já fica mais escura, né? Aqui, a mesma coisa. Enquanto aqui tá claro demais, aqui tá escuro demais. Né? Eles são opostos. E aí fica aquela mesclagem. Se em cima é outono, embaixo é verão. Se é inverno em cima, é primavera embaixo. Tá bom? Em decorrência aí, né, dessa movimentação que acontece durante a transição de estações do ano, é possível que as regiões que mudem, né, de estação, elas ganhem características diferentes. Por exemplo, durante o inverno, dependendo da localização, pode ser que tenha neve. No outono, a vegetação ela ganha tonalidades diferentes nas suas folhas, né? E isso são mudanças que são causadas aí em decorrência dessa transição de estações do ano, né? Que a gente tem 4, tá certo? Além disso, é importante ser dito também o quê? Que essas estações, elas também sofrem uma influência diferente em cada ciclo de mês que elas atravessam. Vai ter períodos do ano que as plantas vão crescer com mais abundância, outras elas já vão ficar um pouco mais atrasadinhas. O índice de chuva também acaba aqui mudando, as temperaturas elas acabam se elevando ou baixando demais, e tudo isso é em decorrência aí do movimento de translação que o nosso planeta desenvolve aí em torno do Sol, em torno de 365 dias e 6 horas, certo? Podemos passar por várias mudanças de clima e de tempo em decorrência desta rotação. Para a gente entender direito por que essas alterações climáticas e de tempo enquanto o planeta vai girando, a gente tem aí na página 126 o texto onde aborda as zonas térmicas, né? Que aí é o quê? Vamos para a primeira introdução.
As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, são mais facilmente percebidas nas zonas térmicas, que foi o que eu acabei de falar para vocês, do globo terrestre, onde a incidência dos raios solares varia com a intensidade durante o ano. E aí, a gente tem no nosso planeta a incidência de radiação solar na Terra, que se divide em 3 zonas. Que aí eu vou girar mais uma vez a câmera para vocês acompanharem direitinho. E aí, vejam só. Aqui, incidência de radiação solar na Terra. A gente tem 3 eixos. Esses eixos, eles são divididos por linhas imaginárias, tá certo? Que serve para a gente entender melhor essa divisão entre essas zonas. Então, veja, a gente tem a zona intertropical, zonas temperadas e zonas polares. Se a gente pegar o mundo e dividir ele no meio, com a linha do Equador, a linha imaginária, a gente vai ter uma divisão do planeta, né? E ao mesmo tempo, a gente vai ter a mesma zona de cada lado inicialmente, que é o quê? A1, a zona intertropical, que é justamente onde os raios solares eles incidem com mais intensidade no nosso planeta. Então, todos os países que ficam nessa região aqui, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, e a linha do Equador e o Trópico de Câncer, é onde existem as temperaturas mais elevadas, certo? E aí tem um comentário, né, que diz assim: por isso, essa região apresenta temperaturas elevadas durante praticamente todo o ano. E aí, se vocês prestarem atenção direitinho aqui, ó, vocês vão perceber que aqui tá o Brasil. E aí a gente mora justamente aqui, ó, nessa pontinha aqui do Brasil. E fica na zona intertropical, uma das zonas mais quentes que existe. Indo adiante, a gente vai ter as zonas temperadas, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, desculpa, e entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E aí as características. Os raios solares incidem de maneira pouco inclinada, mas com maior intensidade do que nas zonas polares. Por isso, essas regiões apresentam temperaturas baixas durante o inverno, altas no verão e amenas no outono e na primavera. Então vejam, quanto mais distante for da linha do Equador, a temperatura vai amenizando. Ela vai amenizando tanto que aí quando a gente chega nos extremos do Círculo Polar Antártico ao norte e do Círculo Polar Antártico ao sul, a gente chega nas zonas polares, né? Onde os raios solares incidem de maneira muito inclinada e com pouca intensidade. Por isso, essas regiões apresentam temperaturas muito baixas durante praticamente todo o ano. Então, vamos lá. A gente pega como referência a linha do Equador para dividir o planeta ao meio e a gente saber ir para o sul e para o norte. E o distanciamento. Por quê? Se a gente está na linha do Equador, aqui a tendência são as áreas mais quentes. Conforme a gente vai se distanciando da linha do Equador, essas regiões vão ficando mais frias. E é justamente onde chega o Círculo Polar Antártico e Ártico. Quando a gente entende essa variação de temperaturas devido ao posicionamento do planeta, né, em determinadas situações em relação ao Sol, a gente começa a entender também o porquê de tantas variações existentes no mundo. A gente sabe que nem todos os lugares do planeta Terra são idênticos em temperatura e em característica. E aí, é justamente esse misto que faz com que surjam os climas no nosso planeta. E aí, na página 127, vem abordando isso, né? Que o clima interage entre diferentes elementos, temperatura, força dos ventos, né? Então, acaba que sendo um conjunto de elementos que faz com que exista aí o clima. E aí, é justamente também essa variação de posições no planeta Terra, né? De países que ficam ao extremo norte, ao extremo sul, próximos à linha do Equador, que faz com que exista aí uma variação tão grande de climas em toda a extensão territorial do nosso planeta, né? Onde a gente vai ter o clima equatorial,
que são com temperaturas altas e chuva durante a maior parte do ano. Temos o clima tropical, que tem duas estações bem definidas, o verão com muita chuva e o inverno seco. Clima subtropical, altas temperaturas e chuva durante a maior parte do ano. No inverno e no outono pode ocorrer temperaturas baixas. Clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. Nas áreas do interior do continente, os verões são quentes e no inverno chega a nevar. E aí, tá vendo aí a diferença que pode acontecer num pequeno espaço de território, né? Num pequeno pedaço de chão, e traga aí uma grande mudança em decorrência do clima. Clima mediterrâneo, que tem altas temperaturas e pouca chuva no verão, e o inverno é bastante chuvoso e as temperaturas são amenas. Clima desértico, pouca ou nenhuma chuva durante o ano todo. Alguns climas desérticos são frios, como no deserto da Patagônia, e outros são quentes, como o deserto do Saara. Clima semiárido, altas temperaturas e pouca chuva durante o ano. Clima frio, temperaturas baixas na maior parte do ano, com verão curto e inverno com intensa precipitação de neve. Clima polar, temperaturas muito baixas durante o ano todo e a maior parte das precipitações ocorre em forma de neve. E clima frio de montanha, ocorre em áreas de altitudes elevadas, com predomínio de baixas temperaturas durante grande parte do ano. E aí, gente, ao ler cada clima desse, a gente percebe a variação que existe no nosso planeta, certo? Com esse pequeno resumo da nossa história, né, do nosso conteúdo de hoje, fica como indicação de leitura da página 120 à página 129, onde vocês vão poder entender um pouco melhor, né, um pouco e mais também, do conteúdo que foi apresentado hoje. Como indicação de atividade, temos da página 130 até a página 131, tá bom? Qualquer dúvida que surgir ao longo do estudo da realização da atividade, vocês me chamem no privado para tirar, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até breve.